Olá! Seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisará assinar a cassação da medalha Ordem do Pacificador, exibida por Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal se for confirmado que o ex-presidente perderá seu posto e patente no Exército devido à condenação obtida no STF. A exigência decorre do artigo 10 do Decreto 4.207 de abril de 2002, que determina a cassação de honrarias militares quando militares forem condenados a penas superiores a 2 anos de prisão. Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos, 3 meses de reclusão pelo STF por envolvimento na trama golpista. A medalha em questão é uma das maiores honrarias do Exército Brasileiro. Bolsonaro a exibiu durante seu interrogatório no julgamento da trama golpista no STF. A honraria havia sido concedida a ele por meio de manobra política na instituição militar. O general Lorena Cid, pai do delator Mauro Cid, atuou nos bastidores para que Bolsonaro recebesse a medalha como meio de evitar ou amenizar um processo por racismo movido pela cantora Preta Gil. As acusações de racismo ocorreram após declarações feitas por Bolsonaro em entrevista de televisão. Em 2013, Bolsonaro alegou que teria salvado um soldado negro durante treinamento militar nos anos 1970 e usou esse episódio como justificativa para afirmar que não era racista. O general Enzo Martins Peri, que era comandante do Exército, chegou a instaurar sindicância para averiguar a veracidade da história, mas decidiu não conceder a medalha. Depois, quando o general Vilas Boas assumiu o comando, autorizou-se a concessão da honraria. Se o Superior Tribunal Militar decidir que Bolsonaro é indigno do oficialato, ou seja, que ele de fato perderá seu posto e sua patente militar, Lula ficará legalmente obrigado a emitir o ato de cassação da medalha. Não existe margem para decisão diferente, uma vez que o decreto determina que esta medida seja aplicada automaticamente nestes casos. A perda do oficialato refere-se à função ou condição de oficial do Exército, sobre a qual incidem regras militares específicas reguladas pelo STM. O STM é o órgão encarregado de julgar militares em casos disciplinares e crimes militares. A condenação pelo STF, com pena superior a 2 anos, é uma das hipóteses que pode levar à perda automática do posto, conforme normativa vigente. A cassação da medalha tem caráter simbólico, mas também institucional. O uso da honraria militar pelo ex-presidente durante o momento deliberativo do STF, seu interrogatório no julgamento da trama golpista, é lembrado como gesto marcante e provocativo para alguns setores. A possibilidade de retirar essa honraria reforça que as instituições militares e civis têm regras formais que não devem ser relativizadas por posição política ou influência pessoal. A norma que rege essa medida foi instituída por decreto em 2002, sob governo de Fernando Henrique Cardoso. O decreto define quais são as condições para concessão e retirada de medalhas como esta, a Ordem do Pacificador. Um desses decretos estabelece que milhares condenados por sentença transitada em julgado por penas superiores a 2 anos perdem automaticamente títulos, condecorações ou medalhas que tenham sido conferidas. O caso gerou debate político sobre justiça, símbolo militar, honra e responsabilidade institucional. Alguns analistas defendem que retirar a medalha é mero cumprimento da lei e preferência por coerência institucional. Outros argumentam que o processo deverá respeitar todos os trâmites legais, inclusive o direito de defesa militar e o resultado do julgamento no STM antes de qualquer ato do presidente. A lei militar prevê fases processuais, recursos e instâncias que devem assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa para que haja uma decisão válida quanto à perda da condição militar. Caso isso ocorra, o ato de Lula será formal, baseado em parecer ou decisão do STM que reconheça a perda de posto e patente. A condecoração Ordem do Pacificador é referência de prestígio no Exército. Ela é concedida a militares que se destacam por atos pessoais de coragem, abnegação ou bravura, com risco de vida. Mas a forma como Bolsonaro a obteve sempre foi objeto de controvérsia, com críticas que apontam para sua instrumentalização política. O debate também envolve a legitimidade institucional. A exibição da medalha no STF durante interrogatório, momento de alta tensão judiciária, reforçou o caráter simbólico da honraria e gerou repercussões públicas. A possibilidade de cassar a medalha coloca em foco o valor das honrarias militares, a integridade do Exército e sua autonomia institucional. O contexto é ainda mais sensível devido à condenação de Bolsonaro no julgamento da trama golpista. A pena aplicada pelo STF é de 27 anos, 3 meses de prisão, além de multa e de outras sanções políticas e judiciais. A decisão do STM e do Executivo, incluindo o presidente Lula, se dará após o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver possibilidade de recursos judiciais pendentes.
caso a medalha seja cassada, para muitos será uma medida de correção institucional que reafirma o princípio de que instituições militares, condecorações e honras devem obedecer a critérios objetivos de dignidade, legalidade e conduta aceitável. Para outros, algumas pessoas enxergam a medida como ação política, confronto simbólico ou retaliação política. Em resumo, se o Superior Tribunal Militar aplicar a punição militar e declarar Bolsonaro indigno do oficialato, o presidente Lula será obrigado a assinar o ato formal de cassação da medalha Ordem do Pacificador. A norma vigente não concede discricionariedade em casos que preencham os requisitos legais. O episódio revela os mecanismos legais que envolvem honras militares no Brasil e sua intersecção com política e justiça. O momento traz à tona a tensão entre simbologia, moral e legalidade institucional. Obrigado por acompanhar, e a gente se vê na próxima notícia.